Alô, alô, pessoas! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem. É com muita alegria que eu dou início ao nosso curso de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Esse curso faz parte de um esforço nosso, dos professores do INIMIT, para que você se prepare corretamente para o Exame Nacional do Ensino Médio. O que eu quero dizer com corretamente? Bom, você já deve ter ouvido falar que o Enem não é uma prova como as outras. Você já deve ter visto o vídeo do Didoné em que ele explica a finalidade deste nosso curso aqui, que é trabalhar com competências e habilidades. O Enem é baseado numa matriz geradora que faz com que o seu formato seja único. Diferentemente da Unicamp, diferentemente da FUVEST, da Unesp e de tantas outras provas, que são provas chamadas conteudistas, o Enem cobra o conteúdo de uma maneira um pouquinho diferente, ou melhor, coloca o conteúdo numa posição diferente de importância. Pois bem, a finalidade desses nossos encontros virtuais aqui será justamente preparar você para que você consiga essa vaga tão desejada numa universidade federal ou que você consiga, por meio do Enem, estudar numa universidade estadual. Então vem comigo e a gente vai de uma vez por todas destrinchar essa prova. Vamos lá! Vejamos, para início de conversa, eu vou pegar a matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias, que se divide em 9 competências, que, por sua vez, estão subdivididas em 30 habilidades. Pois bem, o primeiro descritor, o descritor da primeira competência, da competência número 1, diz o seguinte: aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Eu vou abordar também a competência de número 9, cujo descritor diz: entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-os aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de informação e aos problemas que se propõem solucionar. Pois bem, primeiro eu explico de onde eu tirei a ideia de unir essas duas competências. Perceba, eu dei um destaque aqui à expressão tecnologias da comunicação e da informação, que aparece tanto na primeira competência quanto na 9ª competência. Legal. Primeiramente, a gente precisa fugir do senso comum. Seria muito fácil, imaginar tecnologia como aquilo que produz luz, como aquilo que vai na tomada, como aquilo que usa pilhas, baterias. Seria muito fácil pensar que eu estou falando de tecnologia porque estou diante de um notebook gravando esta aula para vocês e vocês estão aí com aparelhos de telefonia móvel ou com tablets ou com seja lá qual for o dispositivo que você usa para me ouvir, para ver este vídeo aqui. Pois bem, eu não estou falando disso não, ou eu não estou falando só disso, não. Quando a gente fala de tecnologia para o senso comum, estamos falando de aparelhos tecnológicos, high-tech, Wi-Fi, mas não, Estamos pensando aqui primeiramente em tecnologia no sentido grego mesmo, associado a tecne, a um conjunto de técnicas
que tem uma finalidade. Pois bem, nesse sentido amplo de tecnologia, podemos colocar, sim, computadores, celulares, tablets, no bojo daquilo que seria a tecnologia da informação e da comunicação, mas muita coisa veio antes disso. Então, por mais que a gente fique extremamente deslumbrado com o que temos agora no século XXI, uma linha do tempo, uma cronologia que levasse em consideração essas tecnologias, certamente começaria com a escrita. Veja só, até onde nos consta, o animal humano, eu, você aí que me ouve, nós somos os únicos dotados com um aparato cognitivo daquilo que se chama linguagem. De novo, até onde nos consta, somente o ser humano é dotado da faculdade cognitiva da linguagem. Mas veja só, nós desenvolvemos a linguagem e vivemos muito tempo apenas com a chamada linguagem oral. O que eu quero dizer com isso? Que durante muito tempo nós não desenvolvemos escrita. Só para você ter uma ideia, a gente costuma pensar no Homo sapiens sapiens, nisso que eu sou, nisso que você é, mais propriamente a partir de mais ou menos 70 mil anos antes de Cristo. Por que essa data? Bom, quem estuda a psicologia evolutiva vai dizer que os primeiros indícios de cultura, os primeiros indícios de que o Homo sapiens era um primata diferente, porque apreciava música, porque fazia pintura rupestre, os primeiros indícios de que o homem tinha um pensamento simbólico datam desse período. Veja que muitos animais desenvolveram ferramentas, por exemplo, mas até onde nos consta, a partir dessa data, 70 mil e mais numerosamente, são os registros em torno dos 40 mil anos antes de Cristo, a gente começa a perceber que as ferramentas não são apenas ferramentas, não tem apenas a sua finalidade como corte, como o desmembramento de animais, né, com um cutelo, com uma machadinha. As ferramentas passam a ter, a partir dessas datas, beleza. Ou seja, há uma preocupação estética do ser humano, de forma com que muitos pesquisadores dirão que está ali presente o germen do que a gente chama de pensamento simbólico. Tudo bem? Isso você também percebe na pintura parietal, como acabei de dizer. Isso você também percebe na música, como acabei de mencionar. Então veja, né? O homem, do jeito que o conhecemos, intelectualmente complexo, como o sabemos, deve datar mais ou menos de 70 mil anos antes de Cristo. Pois bem, sabemos que a escrita mais antiga deve datar de mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo. Então, de novo, né, boa parte da sua vida o homem viveu sendo dotado apenas de linguagem no seu sentido oral ou de linguagem corporal, mas não tínhamos inventado a escrita.
A escrita aparece em diferentes lugares. Os pesquisadores vão dizer que a escrita surgiu na Mesopotâmia, mas a escrita também surgiu no Egito. Mas a escrita também surgiu na China. E a escrita também surgiu na Mesoamérica, na América Central. Ou seja, a escrita foi várias vezes inventada, sempre com uma complexificação social. Há sociedades que inventaram escrita, que desenvolveram escrita, são sociedades em que há estratificação, ou seja, em que há divisões sociais. Pois bem, a escrita aparece como uma forma, muitas vezes, de contabilidade, como um meio de registrar quantos impostos foram pagos, de registrar o tamanho da colheita anterior, de registrar quantos grãos temos estocados. Então veja, a escrita surge como uma ferramenta primeiramente burocrática e, portanto, uma ferramenta que fazia pouquíssimo sentido para o homem comum. A escrita, durante boa parte da sua história, foi tão somente detida por poucos homens. A escrita muitas vezes adota essa função administrativa, burocrática, noutras vezes até sagrada, religiosa, como você pode ver nessa tábua, de hieróglifos, uma escrita egípcia, escrita hieroglífica. Pois bem, a escrita foi desenvolvida para superar a limitação humana. Então veja, eu não preciso mais, eu não dependo mais da memória de um indivíduo para saber quantas crianças nasceram na nossa tribo no último inverno. Então, de novo, eu não preciso mais contar tão somente com a memória de um indivíduo ou com a memória coletiva. Afinal, antes da invenção da escrita, muito provavelmente, ou pelo menos antes da fixação escrita, os gregos já cantavam os hinos daquilo que viriam ser a Ilíada e a Odisseia. De qualquer forma, veja, a partir da fixação do texto escrito, temos o desenvolvimento de toda uma burocracia legal. A fixação, o registro daquilo que antes era apenas oral. A fixação em tábuas de argila, em papiros, posteriormente em couro de animais, daquilo que antes era apenas falado, daquilo que era a tradição passada de geração a geração. Aqui, surgem as primeiras sociedades que vão se desenvolvendo em torno da escrita e vão se tornando aquilo que a gente chama hoje de sociedades grafocêntricas. Veja que é muito normal que alguém, quando é repreendido por ter feito alguma coisa que desagradou, essa pessoa diga: tá, mas eu não posso fazer isso? Onde é que está escrito que eu não posso fazer isso? Então veja, temos muito fortemente a ideia de que algo vale porque está escrito. Às vezes dizemos: poxa vida, não dá para confiar no que fulano diz. O que fulano diz não se escreve. Percebe? Então, de novo, estamos falando aqui do elemento fundador das tecnologias da informação e da comunicação. Estamos falando da escrita.
A escrita permite, então, que extrapolemos a memória do indivíduo, que extrapolemos a memória oral do coletivo e que registremos cada vez mais informação. Essa informação, como eu já disse, era um pouco restrita a uma pequena classe que conhecia essa técnica, que dominava essa técnica, a um pequeno grupo, para não ser anacrônico e dizer classe, a um pequeno grupo de indivíduos que detinha esse poder, esse conhecimento. Tá? Então estamos falando muitas vezes de sacerdotes, estamos falando muitas vezes de escribas. Veja que há uma proximidade muito grande entre a escrita e a prática religiosa. Veja que existem textos sagrados em muitas culturas. Vale notar, claro, que a escrita não foi inventada por todas as culturas, tampouco a maioria das línguas seja registrada por escrita. Veja que os linguistas dizem que muito provavelmente temos hoje em torno de 6.000 línguas ainda faladas no mundo. Houve muito mais no passado, mas principalmente no Brasil desapareceram centenas de línguas indígenas, conforme o homem europeu foi destruindo, foi assassinando milhares e milhares de índios ao longo do período do Brasil colonial. Temos o desaparecimento de muitas línguas indígenas. Aqui no Brasil, muito provavelmente, quando da chegada dos portugueses, eram faladas em torno de 1.000 línguas. Pois bem, hoje temos em torno de 170, 180 línguas indígenas. De qualquer forma, nenhuma língua indígena aqui da América do Sul foi registrada escrita. Nossa, professor, mas como assim? Por que esses caras não tinham escrita? Simplesmente porque não houve necessidade de que eles inventassem uma escrita. Pois bem, de novo, a escrita surge em sociedades que vão se complexificando, que vão se estratificando. As sociedades indígenas das baixas terras da América do Sul são sociedades majoritariamente de poucos indivíduos. São sociedades nômades. São sociedades que dificilmente criariam a necessidade da invenção de escrita. Se a criassem, certamente a desenvolveriam. Pois bem, uma próxima etapa, veja que eu estou colocando aqui alguns marcos cronológicos, mas é importante que você perceba, não estamos falando dos únicos marcos. Eu poderia passar aqui um curso todo desenvolvido apenas na história das tecnologias da informação e comunicação. Mas como este é apenas o nosso primeiro encontro, vamos lá. A imprensa é o segundo marco que eu gostaria de destacar. A imagem que eu coloco aqui para vocês é de uma réplica da prensa de tipos móveis de um sujeito chamado Gutenberg. Gutenberg, no século XV, vai criar uma máquina capaz de potencializar a escrita de uma maneira que nunca antes aconteceu. Veja, a escrita consegue magicamente um efeito estupendo.
Eu consigo, por exemplo, registrar palavras de forma com que eu possa encontrar aquilo que foi dito por alguém, mesmo na ausência dessa pessoa. Isso é absolutamente notável. Até então, se tivéssemos um sábio e esse sábio morresse, contaríamos apenas com a lembrança, com a memória daquilo que ele teria dito aos seus entes mais próximos, as pessoas que conviveram com ele. Mas a partir do desenvolvimento da escrita, as ideias podem ser salvas e podem ser deslocadas. Elas não estão mais presas no limite físico, corpóreo do indivíduo. Que ótimo! Mas Gutenberg conseguiu potencializar isso. Imagine que, antes da invenção de Gutenberg, uma Bíblia poderia ser copiada? Sim, claro. Afinal, a escrita já havia sido inventada há milênios. Uma Bíblia poderia ser copiada por um monge copista. Pois bem, um monge copista demoraria alguns meses para copiar uma Bíblia inteira, trabalhando longas horas a fio. Monges copistas eram como professores do século XXI, que desenvolvem horas e horas, longas horas de trabalho ininterrupto. Pois um monge copista demoraria meses para copiar uma Bíblia. Com uma prensa de tipos móveis, os meses se reduziam a dias. Era possível, em alguns dias, produzir não uma, mas algumas cópias da Bíblia. Ou seja lá, do livro que se quisesse copiar. Então veja, a invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg no século XV vai potencializar a escrita como uma forma de difusão da informação, como uma maneira de comunicar ideias, de comunicar experiências, de comunicar saberes. Pois bem, a prensa de tipos móveis faz com que exponencialmente cresça a circulação de textos escritos, primeiro na Europa e depois nas Américas, de forma com que a gente tenha, alguns séculos depois, a possibilidade de dar um novo salto. O salto das novas tecnologias. Eu coloco aqui um tablet para ilustrar essas novas tecnologias. Com o advento dos computadores e, claro, com o advento da internet, a comunicação humana atinge um patamar inédito. Mas perceba, tudo que a gente disse, tudo que a gente estabeleceu nessa nossa linha do tempo é inédito na história da humanidade. Então, esse preâmbulo, essa introdução que eu faço é para que você perceba justamente que a nossa ideia é fugir do senso comum. É entender a evolução das tecnologias da informação e comunicação, da comunicação e da informação, como um contínuo, um fio que chega até nós hoje,
mas que, se for puxado, vai nos conduzir até a alguns milênios antes de Cristo. Iremos encontrar a escrita cuneiforme, a escrita dos mesopotâmios, a escrita dos chineses e dos egípcios. Então, quando falamos de tecnologias da informação e da comunicação, precisamos pensar nessa cronologia. E eu acho que, com essa minha explicação, você, pelo menos, deve imaginar que cada elemento tecnológico desenvolvido nessa linha, eu coloquei aqui 3 grandes núcleos, poderia colocar 300, afinal é diferente escrever com uma caneta bico de pena, uma caneta que usa tinta nanquim e uma caneta esferográfica. Então eu poderia, subdividir essa linha do tempo em muitos e muitos e muitos subtópicos. Só que apenas para te dar uma ideia. Mas, de novo, é importante notar que cada pequenina alteração, cada desenvolvimento técnico mínimo que seja, é capaz de se desdobrar em tremendas modificações sociais. Então, é importante que você perceba justamente esses desdobramentos, essas implicações, essas consequências para a vida dos homens que, como você, que como eu, lidam com essas tecnologias. Cada um a seu tempo, mas lidam com as tecnologias contemporâneas a eles para viver. Vejamos esta primeira questão da prova de 2014. Linotipos. O Museu da Imprensa exibe 2 linotipos. Trata-se de um tipo de máquina de composição de tipos de chumbo, inventada em 1884 em Baltimore, nos Estados Unidos, pelo alemão Ottmar Mergenthaler. O invento foi de grande importância por ter significado um novo e fundamental avanço na história das artes gráficas. A linotipia provocou, na verdade, uma revolução, porque venceu a lentidão da composição dos textos executada na tipografia tradicional, em que o texto era composto à mão, juntando tipos móveis um por um. Constituía-se assim no principal meio de composição tipográfica até 1950. A linotipo, a partir do final do século XIX, passou a produzir impressos a baixo custo, o que levou a informação às massas, democratizou a informação, promoveu uma revolução na educação. Antes da linotipo, os jornais e revistas eram escassos, com poucas páginas e caros. Os livros didáticos eram também caros, pouco acessíveis. Isso está disponível na imprensa-nacional.gov, acesso em fevereiro de 2013. O texto apresenta um histórico da linotipo, uma máquina tipográfica inventada no século XIX e responsável pela dinamização da imprensa. Em termos sociais, a contribuição da linotipo teve impacto direto na produção vagarosa de materiais didáticos, composição aprimorada de tipos de chumbo, montagem acelerada de textos para impressão, produção acessível de materiais informacionais, impressão dinamizada de imagens em revistas. Pois bem, pause o vídeo, dê uma olhadinha com carinho no texto, nas alternativas, e aí daqui a pouquinho a gente continua. Vai lá, aproveita esse instante. E aí? Já chegou a uma conclusão?
Esse texto é super significativo para demonstrar que aquela nossa linha do tempo, aquela nossa cronologia das tecnologias da informação e da comunicação, colocava alguns tópicos principais, como escrita, como a invenção da imprensa, como as novas tecnologias, mas que a gente conseguiria colocar outros e outros tantos marcos, porque, veja, estamos falando de um contínuo de invenções que remonta, claro, à invenção da escrita e que culmina naquilo que temos hoje com a internet, com os dispositivos móveis, mas que vai se compondo ao longo do tempo com mais e mais invenções. E a linotipo é uma dessas invenções. A linotipo faz com que seja possível a confecção de placas de uma maneira mais dinâmica. Uma linotipo tinha uma espécie de teclado em que o autor ou o tipógrafo, né, o autor da página, não no sentido intelectual, mas no sentido mecânico mesmo, da produção da chapa dos tipos móveis, ele podia, apertando teclas, fazer o que antes se fazia manualmente, colocando um tipo ao lado do outro, martelando, né? Então essa máquina acaba dinamizando consideravelmente a produção de um texto impresso. Agora, veja, há um detalhe fundamental para acertar essa questão. O enunciado nos diz: o texto apresenta um histórico da linotipo. Uma máquina tipográfica inventada no século XIX e responsável pela dinamização da imprensa. Em termos, destaque aí, sociais, a contribuição da linotipo teve impacto direto. Então, meus amores, vejam a importância de dizermos que, em termos sociais, a linotipo foi absolutamente impactante na produção acessível de materiais informacionais. Não estamos falando apenas de um desenvolvimento técnico que termina em si mesmo. Há impactos sociais e o Enem está interessado na sua capacidade de percepção justamente desses desdobramentos, dessas consequências em termos sociais. Então, houve a composição aprimorada de tipos de chumbo, como se diz na alternativa B? Não, né? O que há ali é uma nova tecnologia que não necessariamente envolve a confecção de tipos de chumbo. Essa resposta se perde na técnica e não no objetivo e não na finalidade da máquina. A alternativa A diz: na produção vagarosa de materiais didáticos. Bom, os materiais didáticos eram sim produzidos mais lentamente, mais escassamente antes da invenção da linotipo. Veja que a própria conformação de uma sala de aula tente resgatar na sua memória carteiras enfileiradas, uma atrás da outra, e um professor lá na frente, com uma lousa enorme. A disposição das salas de aula, até hoje, é impactada pela escassez dos materiais. Uma vez que, sendo o professor o detentor do conhecimento e mais da informação na forma de livros, muitas vezes apenas o professor tinha um livro na instituição escolar. Por isso, passar o ponto do livro na lousa fazia parte do rito da aula.
Pois bem, a disposição de sala de aula que temos hoje é herança justamente dessa escassez material de textos impressos. Agora, de novo, em termos sociais, a contribuição da Linotipo teve impacto direto na produção vagarosa de materiais didáticos? Não. Pelo contrário, o impacto foi justamente na dinamização das atividades didáticas na escola, na montagem acelerada de textos para impressão. A alternativa C é absolutamente interessante do ponto de vista técnico. Houve uma aceleração na montagem de textos para impressão, isso é verdadeiro. Mas, de novo, destaco que estamos procurando desdobramentos sociais dessa máquina. Impressão dinamizada de imagens em revistas. A Linotipo não era uma máquina especialmente usada para impressão de imagens. O que se fazia era um composto de técnicas, se associava a linotipia, a litografia, para que se colocassem elementos visuais nos textos. Mas esse também não é o caso. De novo, volto a frisar, o Enem procura consequências sociais. Pois bem, temos uma produção acessível de materiais informacionais. Essa resposta não é reducionista, porque não estamos falando apenas de livros didáticos, de materiais escolares, como se poderia pensar na alternativa A. Não estamos falando da técnica em si, como trata a alternativa B. Não estamos falando da técnica em si, como versa a alternativa C, tampouco de elementos do texto, mas estamos pensando que, a partir da linotipia, aquilo que com a invenção de Gutenberg já se fazia muito mais rapidamente que em textos à mão, a velocidade do texto impresso e a sua consequente frequência com a linotipia vai dar um salto qualitativo. Por isso, ficamos com a alternativa D de dado. Legal? Vejamos mais esta questão, agora da prova de 2015. A emergência da sociedade da informação está associada a um conjunto de profundas transformações ocorridas desde as últimas 2 décadas do século XX. Tais mudanças ocorrem em dimensões distintas da vida humana em sociedade, as quais interagem de maneira sinérgica e confluem para projetar a informação e o conhecimento como elementos estratégicos dos pontos de vista econômico, produtivo, político e sociocultural. A sociedade da informação caracteriza-se pela crescente utilização de técnicas de transmissão, armazenamento de dados e informações a baixo custo, acompanhadas por inovações organizacionais, sociais e legais. Ainda que tenha surgido motivada por um conjunto de transformações na base técnico-científica, ela se investe de um significado bem mais abrangente. Legay Al-Baghli, disponível em DGZ, acesso em 2012. O mundo contemporâneo tem sido caracterizado pela crescente utilização das novas tecnologias e pelo acesso à informação cada vez mais facilitado. De acordo com o texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social por quê? Representa uma alternativa para a melhoria da qualidade de vida? Associa informações obtidas instantaneamente por todos e em qualquer parte do mundo?
Propõe uma comunicação mais rápida e barata, contribuindo para a intensificação do comércio. Propicia a interação entre as pessoas por meio de redes sociais. Representa um modelo em que a informação é utilizada intensamente nos vários setores da vida. Bonitinhos, vamos lá, né? Pausem o vídeo, tá? Releiam o texto com carinho, voltem para as alternativas e a gente conversa em instantes, tá? Aproveita esse momento então para fazer uma segunda leitura, né? Para capturar aquilo que pode ter passado batido na minha primeira leitura. E aí, encontrou alguma coisa? Vamos lá. Eu vou dizer, né, e vou repetir isso ao longo das nossas aulas. Muitas vezes ainda vocês escutarão o mesmo conselho, tá? É super importante que você volte no enunciado da questão, porque na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, o enunciado tem que formar um todo coeso e coerente com a resposta. Então veja, né, de acordo com o texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social, por quê? E aí você tem alternativas. Então, acho que vale a pena que destaquemos aqui, de acordo com o texto. Veja que por mais que você saiba a respeito desse tema, ele te pede uma leitura do texto. A sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social. Vejamos. A emergência da sociedade da informação está associada a um conjunto de profundas transformações ocorridas desde as últimas 2 décadas do século XX. Tais mudanças, essas que ocorreram aí nas últimas décadas do século XX, ocorrem em dimensões distintas da vida humana em sociedade. Opa, olha que interessante! Existem dimensões distintas que são afetadas por essas modificações quando a gente pensa na organização social, quando a gente pensa na vida humana em sociedade, as quais interagem de maneira sinérgica e confluem para projetar a informação e o conhecimento como elementos estratégicos do ponto de vista, ou dos pontos de vista econômico, produtivo, político e sociocultural. Ou seja, mais uma vez, a prova do Enem chamando a sua atenção para os desdobramentos das tecnologias da informação e da comunicação na vida, seja do ponto de vista econômico, produtivo, político, sociocultural. O texto termina de uma maneira muito interessante, né? Ainda que tenha surgido motivada por um conjunto de transformações na base técnico-científica, ela se investe de um significado bem mais abrangente. Ou seja, embora a internet, para exemplificar uma tecnologia, embora a internet tenha surgido, né, com finalidade militar, com finalidade acadêmica nas universidades, você tem, né, implicações, uma vez que há a popularização dessa tecnologia, muito mais abrangentes. Você tem implicações que vão se desdobrar em toda a vida, em todos os setores da vida social. E é por isso que a gente marca, sem medo de ser feliz, a alternativa E.
Tá? Então, de acordo com o texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social, porque representa um modelo em que a informação é utilizada intensamente nos vários setores da vida, né? Ocorre em dimensões distintas da vida humana em sociedade, né? Então a vida é modificada de uma maneira irreversível com os desenvolvimentos tecnológicos, da tecnologia, das tecnologias da informação e da comunicação, né? Colocando tudo isso sempre em perspectiva e entendendo sempre as consequências que essas tecnologias têm na dimensão humana, tá? A prova do Enem sempre chama a nossa atenção para isso. Ora, vejamos esta questão do Enem de 2016. Até que ponto replicar conteúdo é crime? A internet e a pirataria são inseparáveis, diz o diretor do Instituto de Pesquisas americano Social Science Research Council. Há uma infraestrutura pequena para controlar quem é o dono dos arquivos que circulam na rede. Isso acabou com o controle sobre a propriedade e tem sido descrito como pirataria, mas é inerente à tecnologia, afirma o diretor. O ato de distribuir cópias de um trabalho sem autorização dos seus produtores pode sim ser considerado crime, mas nem sempre essa distribuição gratuita lesa os donos dos direitos autorais. Pelo contrário, veja o caso do livro O Alquimista, do escritor Paulo Coelho. Após publicar para download gratuito uma versão traduzida da obra em seu blog, Coelho viu as vendas do livro em papel explodirem. J. Barreto M. Moraes, a internet existe sem pirataria? Saiu na Veja em 2013. De acordo com o texto, o impacto causado pela internet propicia a banalização da pirataria na rede. B. Adoção de medidas favoráveis aos editores. C. Implementação de leis contra crimes eletrônicos. D. Reavaliação do conceito de propriedade intelectual. E. Ampliação do acesso a obras de autores reconhecidos. Pois bem, pause o vídeo, dê uma olhadinha com carinho no texto, assinale a alternativa e a gente conversa daqui a pouquinho. E aí, conseguiu encontrar uma resposta? Pois bem, essa questão aqui explora a nossa percepção a respeito da historicidade de alguns conceitos que nos rodeiam. Muitas vezes não nos apercebemos de que alguns valores que acontecem no nosso tempo não são universais. Por exemplo, a ideia de propriedade intelectual, a ideia de que algo que seja inédito, algo que seja original, tenha mais valor que a própria cópia. Veja, durante o classicismo, o bom autor era aquele que conseguia reproduzir com fidelidade os valores clássicos. O bom autor era o bom imitador. A ideia da originalidade sendo valorizada, sendo um traço do gênio, surge com a filosofia kantiana no século XVIII. Então, muito das nossas ideias a respeito de que um artista bom seja aquele que é capaz de criar algo novo, o grande compositor é aquele que faz músicas realmente autorais, tudo isso está, claro, inserido num contexto histórico.
Por isso, veja, com as tecnologias da informação e da comunicação, muitas vezes esses conceitos são reavaliados, são repensados. E isso faz com que a gente assinale a alternativa D. Muito bem, vamos para a próxima. Vamos para a nossa última questão, da prova de 2017. Romanos usavam redes sociais há 2000 anos, diz livro. Ao twittar ou comentar embaixo do post de um de seus vários amigos no Facebook, você provavelmente se sente privilegiado por viver em um tempo na história em que é possível alcançar de forma imediata uma vasta rede de contatos por meio de um simples clique no botão enviar. Você talvez também reflita sobre como as gerações passadas puderam viver sem mídias sociais, desprovidas da capacidade de verem e serem vistas, de perceber, gerar e interagir com uma imensa carga de informações. Mas o que você talvez não saiba é que os seres humanos usam ferramentas de interação social há mais de 2000 anos. É o que afirma Tom Standage, autor do livro Writing on the Wall, Social Media, The First 2000 Years, escrevendo no mural Mídias Sociais, os primeiros 2000 anos, em tradução livre. Segundo Standage, Marco Túlio Cícero, filósofo e político romano, teria sido, junto com outros membros da elite romana, precursor do uso de redes sociais. O autor relata como Cícero usava um escravo que posteriormente tornou-se seu escriba para redigir mensagens em rolos de papiro que eram enviados a uma espécie de rede de contatos. Estas pessoas, por sua vez, copiavam seu texto, acrescentavam seus próprios comentários e repassavam adiante. Hoje temos computadores e banda larga, mas os romanos tinham escravos e escribas que transmitiam suas mensagens, disse Standage à BBC Brasil. Membros da elite romana escreviam entre si constantemente, comentando sobre as últimas movimentações políticas e expressando opiniões. Além do papiro, outra plataforma comumente utilizada pelos romanos era uma tábua de cera do tamanho e da forma de um tablet moderno, em que escreviam recados, perguntas ou transmitiam os principais pontos da acta diurna, um jornal exposto diariamente no Fórum de Roma. Essa tábua, o iPad da Roma Antiga, era levado por um mensageiro até o destinatário, que respondia embaixo da mensagem. Nideker F, disponível em bbc.co.uk, acesso em 2013. Na reportagem há uma comparação entre tecnologias da comunicação antigas e atuais. Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos o ou a imediatismo das respostas, compartilhamento de informações, interferência direta de outros no texto original, recorrência de seu uso entre membros da elite, perfil social dos envolvidos na troca comunicativa. Pois bem, tome aí o seu tempo, pause o vídeo, volte para o texto. Esse texto é um pouquinho mais longo. Verifique a alternativa e a gente conversa em instantes. Vai lá. E aí? Funcionou? Chegou a uma alternativa? Veja só, esse texto, interessantemente,
coloca o leitor em perspectiva, fazendo com que ele pense que aquilo que lhe parece muito comum também era possível, desde que, claro, você pertencesse a uma elite, né? Isso também era possível em tempos muito antigos, por exemplo, durante o Império Romano. Agora, observemos que a questão nos leva de novo a essa comparação entre tecnologias da comunicação antigas e atuais. É importante perceber de novo, veja como o enunciado te encaminha para a resposta. Quanto ao gênero mensagem. Então, pensando na comunicação dos romanos, como podemos achar uma característica que datava da antiguidade e que chega até os dias atuais, pensando nessa transmissão, né? Será o imediatismo das respostas? Será o compartilhamento de informações? A interferência direta de outros no texto original? A recorrência de seu uso entre membros da elite? O perfil social dos envolvidos na troca comunicativa? Pois bem, se você assinalou a alternativa B, isso é ótimo. Veja, o imediatismo das respostas não é possível, porque se hoje temos esse imediatismo nas respostas romanas, isso não acontecia. Demoraria tempo até que o escravo percorresse o trajeto todo, levando uma resposta, um questionamento e assim por diante. Interferência direta de outros no texto original. O texto ia se confeccionando ao longo das trocas de mensagens. Então não há uma interferência direta dos outros no texto original, mas uma colaboração dialógica. Recorrência de seu uso entre membros da elite. Veja, claro, né, para a elite romana era absolutamente plausível lançar mão dos recursos que tinham para se comunicarem. Por sorte, né, hoje a comunicação escrita não está restrita às elites. Houve uma espécie de popularização, de vulgarização no sentido bom dessa palavra, né? No sentido de urgos, de povo, né? De popularização mesmo da comunicação escrita. Alternativa E, perfil social dos envolvidos em troca comunicativa. Me parece que essa ideia de perfil social não existia na antiguidade, pelo menos o texto não faz menção a isso. Portanto, ficamos com a alternativa B, o compartilhamento de informações. Era possível discutir temas que apareceram na acta diurna. Era possível fazer comentários, às vezes, bastante maldosos sobre o contexto político. Então, vejamos que as tecnologias da informação e da comunicação constroem um mundo que vai ao longo do tempo mudando a partir das próprias invenções, das inovações que formam esse contínuo histórico. Meus amores, agradeço muito a participação de vocês nesta aula e aguardo vocês no nosso próximo encontro, em que continuaremos discutindo as competências e habilidades do Enem. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem e, por favor, comentem no Classroom, digam sobre as suas dificuldades, façam
com que esse curso seja mais proveitoso ainda, dada a participação de vocês. Ou seja, aproveitem as tecnologias da informação e da comunicação no momento em que vivemos. Muito obrigado. Até a próxima.